Salmo 139, verso de número 13, diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Somente até aqui. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te agradecemos pelos louvores aqui entoados essa noite. Mas eu te peço, ó Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Senhor, que ela vá, Senhor, meu Deus, que a tua palavra possa rasgar os nossos corações, e que nós possamos guardar a tua palavra, para não pecarmos contra ti. E eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada essa noite, produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Fica conosco mais uma vez, e que teu nome seja glorificado, ó Senhor, essa noite, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, quando geralmente na adolescência nós ficamos nos perguntando: por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Não só na adolescência, mas vai passando fases, né? Principalmente quando chega aos 30 anos. Eu fiz 30 anos, agora estou com 33 e fala: meu Deus, já estou com 30 anos. Qual é o meu propósito? O que eu deveria ter feito que eu não fiz? A gente começa a fazer uma retrospectiva de tudo que vivemos e de todas as oportunidades. E muitas vezes as pessoas, elas vivem anestesiadas acerca do porquê estão aqui. Muitas vivem na correria do trabalho, final de semana, elas vão se entregar àquilo que dá vontade, aos prazeres, e sempre fica aquele pensamento martelando em seu coração: qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui nessa terra? Será que acaba aqui? É somente este tempo que eu tenho para viver? Mas só que as pessoas abafam isso com a correria do cotidiano. E muitos até morrem sem saber o seu propósito de vida, sem conhecerem o propósito deles nessa terra. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que neste salmo, o salmista ele diz: Senhor, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Antes de haver a primeira molécula a se formar no ventre da minha mãe, o Senhor já te conhecia. O Senhor já sabia os teus dias. O Senhor já tinha um projeto, um plano para cada um de nós. O Senhor tem um projeto e um plano para a tua vida. Você não está por aqui pelo ocaso. Você não é simplesmente um acidente que aconteceu nessa vida e você nasceu. Não. Meu pai até me dizia, que eu achava até engraçado, ele falava assim: olha, eu não planejei nenhum de vocês. Vocês são planos de Deus. Ele falava isso pra gente. Eu falei: olha, que bom que deu certo. Você poderia não estar nos planos dos teus pais, mas você estava no plano de Deus, que Ele é o teu Pai. Ele é o nosso Pai. O Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, nós fomos adotados.
nós somos chamados de filhos de Deus. Porque primeiro, para você saber quem você é, você precisa conhecer o teu Pai. Para você saber quem você é, porque as pessoas perguntam, o que eu sou? Fica aquela crise existencial, por quê? Porque não conhecem o seu Pai. Você precisa conhecer o teu Pai. Por que nós precisamos conhecer o nosso Pai? Para sabermos qual o nosso propósito de vida. Porque havia pessoas no templo, ali os fariseus, os saduceus, que ensinavam a palavra de Deus, mas Jesus Cristo olhou para eles e disse: olha, vocês têm por pai o diabo, porque o diabo foi mentiroso desde o princípio e jamais se firmou na verdade, e vocês querem satisfazer os desejos do teu pai. Imagina, irmãos, ouvir isso, porque muitas pessoas adotaram Satanás como pai nessa terra. Porque é só você ver as suas obras, as suas atitudes refletem o caráter do teu pai. Essa é a verdade. É por isso que é interessante nós sabermos quem é o nosso Pai. O nosso Pai é Deus, o nosso Pai é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o teu Pai é o Senhor Jesus. Por que nós precisamos conhecer Ele? Porque nós precisamos saber a grandeza do poder de Deus. Precisamos saber, irmãos, que Ele é imortal, que Ele não dorme, que Ele jamais se cansa, que Ele trabalha pelos seus filhos. Precisamos saber que Deus, Ele ama, Ele é o próprio amor, mas Ele também é a santidade. Santidade é a base do seu trono. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. E esse conhecimento, irmãos, é gradativo. Esse conhecimento, todos os dias precisamos buscar este conhecimento. Quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Deus? Por quê, irmãos? Porque, pelo menos, eu não conheço ninguém aqui que viu Deus face a face, né? Se teve alguém que viu, glória a Deus, mas eu não conheço. Por isso é que eu continuo buscando conhecimento de Deus, porque um dia eu quero contemplar Ele face a face. Eu quero conhecer Ele como eu sou conhecido. Eu quero ver a face do meu Pai. O teu Pai é Deus, então busque conhecer quem é o teu Pai. Quem é o teu Deus? Porque quantas vezes nos limitamos, nós nos diminuímos por não saber quem é o nosso Pai. Quantas vezes nos privamos até da graça de Deus por não saber quem é o nosso Pai. O teu Pai é misericordioso, o teu Pai, Ele te ama. O teu Pai, Ele trabalha em teu favor. O teu Pai está contigo 24 horas por dia. Irmãos, eu lembro até hoje do dia em que o meu pai terreno faleceu. E eu sempre orava e falava: Deus, como eu sinto saudade do meu pai, como eu queria dar um abraço no meu pai. E teve uma noite que o Senhor me visitou em sonho, e ali eu vi a forma do meu pai, mas eu percebi que era diferente, porque ele veio e me deu um abraço, e disse que estava feliz, mas naquela hora eu senti uma felicidade tão grande, uma felicidade que não dá para falar com palavras, tanto que no momento que ele falou que ele estava feliz ali, e eu acordei, irmãos, eu chorava igual uma criança. Era uma alegria que não tem como expressar por palavras. Eu apenas chorava igual uma criança. Eu lembro que aquela noite eu fui curado do meu luto, do luto que eu estava passando pelo meu pai. Eu percebi que eu tenho um pai. Eu tenho um pai que está comigo, o nosso Pai do céu. O nosso Pai está conosco. O nosso Pai que não nos abandona.
E outra coisa que você precisa conhecer o teu pai, você também precisa conhecer os pensamentos do teu pai. Você precisa conhecer os pensamentos de Deus. É por isso que o salmista ele diz: olha, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Quão preciosos são para mim os teus pensamentos. Você precisa conhecer os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, não de mal, para dar a vós o fim que vocês esperam, para dar aquilo que vocês esperam, aquilo que vocês estão pedindo, aquilo que vocês estão buscando. Esses são os pensamentos de Deus. Nós precisamos conhecer os pensamentos do nosso Pai. Precisamos saber quem é o nosso Pai e precisamos conhecer os pensamentos dele. Isso é importante, é por isso que nós devemos buscar a face de Deus, porque a palavra de Deus ela diz em Coríntios, capítulo de número 2, diz assim, que aquilo que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu e jamais subiu ao teu coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Coisas inefáveis, coisas que você jamais imaginou, é aquilo que Deus tem reservado para você, é aquilo que Deus tem reservado para a tua vida, é aquilo que Deus tem reservado para o teu futuro. Coisas que jamais disseram ao teu respeito. Quem sabe você já ouviu, isso aí não vai dar em nada, isso aí é caso perdido. Irmãos, mas o que importa é os pensamentos do nosso Pai. O que importa é os pensamentos de Deus ao nosso respeito. É isso que importa. O que as pessoas falam aí fora é de pouca valia. O problema é que nós damos muito mais valor às palavras negativas do que aos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são coisas profundas. Deus quer te revelar coisas profundas. Deus quer te revelar coisas inefáveis. É por isso que Ele fala, e nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Por quê? Porque é no Espírito que se conhece a profundeza dos pensamentos. O teu espírito, ali no teu espírito está registrado os mais profundos pensamentos, a qual você nunca disse através da sua boca. Mas o Senhor conhece os teus pensamentos porque Ele vê o teu espírito. É a mesma coisa, se você quiser conhecer os pensamentos de Deus, encha-se do Espírito Santo de Deus, busque a face de Deus, busque se encher do Espírito Santo dEle, porque Ele tem o conhecimento para derramar no teu coração, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos comunica a vontade de Deus, comunica os pensamentos do Senhor. Então busque a face do Senhor. Nós precisamos buscar nos encher do Espírito Santo. O que acontece é que as pessoas, para preencher um vazio, elas procuram o quê? Os prazeres deste mundo. É por isso que você ouve tanto dizer, sexta-feira eu vou encher a cara. Por quê? Porque querem preencher um vazio. Mas Paulo lhe diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Encha-se do Espírito Santo de Deus, porque nele está a verdadeira alegria, porque através do Espírito Santo de Deus podemos conhecer os pensamentos de Deus ao nosso respeito, ao teu respeito. É através do Espírito Santo de Deus. Como eu disse para vocês, irmãos, já disse em outras mensagens aqui, eu jamais imaginei que um dia eu estaria pregando a palavra. Nunca fui um estudioso. Sempre na escola os professores falavam assim, por que você não é igual ao seu irmão? Porque meu irmão era inteligente, eu não. O pastor falou ontem que sentava na frente, eu já era o contrário, eu sentava na última cadeira para poder dormir e o professor não me ver. Eu era aquele aluno que ficava dormindo na sala de aula.
Hoje eu sei que era por causa de algumas limitações, mas naquele momento eu não entendia, e também ninguém descobria, mas eu sentia muito sono na sala de aula. E muitas vezes eu até queria ser igual ao meu irmão, mas eu não conseguia, porque a minha capacidade era diferente da dele. Então eu nunca fui estudioso, mas depois que eu conheci a Deus, que eu aceitei a Cristo, depois que eu passei a ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, eu conheci a vontade de Deus. Eu conheci a vontade de Deus para a minha vida e o propósito que Ele tinha reservado para mim. Então você quer saber o teu propósito? Busque o Espírito Santo de Deus. Busque os pensamentos que Deus tem ao teu respeito. Porque Deus, Ele sabe do teu futuro. Você pode escolher: eu vou viver um futuro do meu jeito, eu vou escrever a história do meu jeito. Ou você pode escolher: eu vou viver a vontade de Deus para a minha vida, eu vou viver a história que Deus tem reservado para mim, eu vou viver os propósitos que Deus tem para mim. Você pode escolher, a escolha é tua. Mas eu digo para você, irmãos, se você escolher a vontade de Deus, é certeza que vai ser bênção, é certeza que vai ser de crescimento para você. Se você escolher a vontade de Deus, irmãos, é certeza que o final é vida, e vida com abundância. Porque muitos tomam um caminho achando que é bom, mas no final é morte. No final eles estão acabando com a sua alma, estão indo para o inferno. Mas se você escolher a vontade de Deus, irmãos, Deus tem vida, e vida com abundância. Deus tem promessas, e não só promessas para essa terra, mas promessas para a eternidade. Você pode escolher viver a tua vontade ou a vontade de Deus. Deus te deu o livre-arbítrio, é a tua escolha. Mas você pode dizer: mas como que Deus diz que já me conhecia antes de eu nascer, então não tem escolha? Não, Deus te deu a escolha de fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. Deus te deu esse momento para você escolher. Então escolha fazer a vontade de Deus, escolha a vida. Porque Ele mesmo diz, irmãos, ali para Jeremias, Ele olha para Jeremias e diz: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes de você sair da madre da tua mãe, eu te separei, e as nações eu te dei por profeta. Irmãos, você é um escolhido do Senhor, você é uma escolhida de Deus. Você pode dizer: mas como assim Deus me escolheu? Porque você está aqui essa noite ouvindo essa mensagem. Tenho essa mensagem para te dizer: você é um escolhido do Senhor. Você foi escolhido por Ele para fazer a vontade dEle nessa terra. Eu estava vendo essa semana algo que eu até achei interessante, que geralmente as pessoas dizem, que ali na corrida dos espermatozoides para entrar no útero, diz que é sempre o primeiro e o mais forte que vence, que você foi o que chegou primeiro. Mas estava vendo alguns estudos e fala que não é o primeiro que é fecundado, é o espermatozoide que o útero escolhe. Diz que o útero escolhe segundo a capacidade que ela vê no espermatozoide. Então talvez você não era o mais ágil, você não era o mais forte, mas você foi o escolhido. Você foi escolhido por Deus. Você pode não ser o mais alto, você pode não ser o mais forte, mas você foi escolhido por Deus. Você pode não ser o melhor, mas você foi escolhido por Deus. Você pode não ser o mais bonito, mas você foi escolhido por Deus. Foi Deus que te escolheu. É por isso que você está aqui essa noite.
Antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Deus, Ele te escolheu para uma grande obra. O Senhor te escolheu para fazer a vontade dEle na terra. Deus te escolheu para uma grande obra. Você é um escolhido do Senhor. Quantas vezes ficamos perguntando, mas por que eu estou aqui? Eu sou tão pequeno, eu não sei fazer. Mas você foi escolhido pelo Senhor. O Senhor, Ele não está preocupado com as tuas limitações. Ele sabe das tuas limitações, porque foi Ele que te fez. E se Ele te fez dessa forma, é porque tem um propósito. Deus tem propósito para todas as coisas na tua vida. Ah, mas eu nasci dessa forma, eu não poderia ter nascido de outra forma. Foi Deus quem te fez. E você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Como o profeta Jeremias, ele diz: ah, Senhor, mas eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Ou seja, ele se vendo, ele olhando para si mesmo, diante das pessoas que o Senhor haveria de enviar Jeremias. E o Senhor diz: não digas eu sou uma criança, porque você vai falar aquilo que eu mandar você falar. Você irá aonde eu mandar você ir. Você estará debaixo da minha proteção. Você não terá que temer fazer a minha vontade, porque é o Senhor que vai na tua frente. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, Ele te capacita para essa obra. Agora, o que muitos fazem, assim como os talentos, aquele que ganhou 5, vai lá e granjeia mais 5. Aquele que ganhou 2, vai lá e granjeia mais 2. Mas aquele que ganhou 1, vai lá e esconde o talento. Fala, vou esconder o talento. É só um. Mas se Deus te deu um talento, irmãos, é para você usar esse talento. Não esconda o talento que Deus te deu. Deus te chamou por uma grande obra, e Ele entregou para cada um segundo a sua capacidade. Não enterre o teu talento. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus. Então use o teu talento para granjear na obra do Senhor, para multiplicar na obra de Deus. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar para fazer a vontade dEle nessa terra. Ele quer usar as tuas mãos para fazer a vontade dEle nessa terra. Ele quer usar a tua boca para você profetizar. O Senhor quer usar a tua vida. Quantas vezes nós nos acovardamos dizendo: ah, mas eu só tenho um talento, eu sou tão pequeno. Mas o Senhor te deu um talento, é para você usar esse talento. Não esconda, porque o Senhor vai cobrar aquilo que Ele te entregou. Irmãos, uma coisa eu aprendi: o Senhor não quer que você seja o salvador do mundo, o mega blaster, pregador, profeta das nações. Não, Deus não quer isso não. Muitos colocam isso, né, irmãos? Tem até um costume de você vai pregar nos 4 cantos da terra, né? Geralmente que o pessoal fala. A terra é redonda, né? Mas fala 4 cantos da terra, não sei porquê. Mas as pessoas pregam, né? Que Deus vai te levar. Irmãos, Jesus pregou somente em Israel. Acho que ele saiu para pregar em outro lugar uma vez só. Jesus não ficou só em Israel. E outra, 3 anos e meio de ministério. Então não depende a quantidade, mas sim a profundidade que você tem com Deus. É isso que você deve buscar, é profundidade com Deus, não é quantidade. Porque muitos que fizeram quantidade, mas com objetivos errados, eles vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei maravilhas. Mas o Senhor vai dizer: você era conhecido na terra, mas eu não te conheço. Você era conhecido aí nas multidões, mas eu não te conheço, porque você vivia na prática do pecado. Então o que importa, irmãos, não é quantidade,
e sim a profundidade que você tem com o Senhor, e sim você abrir os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, porque Deus, Ele quer usar a tua vida, Ele quer te usar na tua simplicidade, para você ir lá, irmãos, no vale de ossos secos, trazer vida novamente. Deus quer usar a tua boca, para você trazer vida, trazer esperança àqueles que já estão mortos no pecado. O Senhor quer te usar, quer usar você, é na tua simplicidade mesmo, é sem diploma mesmo, é com as tuas limitações mesmo que Ele quer te usar. Então não dê desculpa para o Senhor. Pare de dar desculpas para o Senhor, porque Ele te conhece. Foi Ele que te formou no ventre da sua mãe. Não fuja do Senhor. Porque quantas vezes, irmãos, por uma decisão errada, estamos fugindo da vontade de Deus. Eu lembro até hoje, que certa vez, quando já estava aqui servindo na igreja, eu comecei a namorar uma outra menina de outra igreja, e o Senhor mostrava para mim que eu estava em um caminho grande, era como se fosse uma ponte, e eu via essa menina em outro caminho, e ao invés de eu seguir esse meu caminho, eu pegava um desvio, como se fosse uma rodovia mesmo, pegava um desvio, saía correndo atrás dela para ir para outro caminho. E eu não entendi. Falei, que sonho é esse? Né? Estranho. Depois eu tive outro sonho. Um outro sonho que eu andava com essa moça em um caminho, só que chegava lá na frente, em um lugar escuro, como se fosse de madrugada, uma rua que era de terra, e não tinha ninguém, ela simplesmente me abandonava, entrava no carro com outra pessoa e ia embora, e eu ficava sozinho naquele caminho. E eu entendi que aquela não era a vontade de Deus para a minha vida. Eu entendi que aquele não era o propósito de Deus para a minha vida, que eu estava saindo do chamado que Deus tinha para mim. E se eu seguisse aquele caminho, o caminho seria de abandono lá na frente. Então, irmãos, Deus, Ele conhece o caminho. Deus, Ele sabe do futuro. Então busque a vontade de Deus. Busque os pensamentos de Deus ao teu respeito, ao teu futuro. Ao invés de você só tomar as decisões no aqui e no agora, por aquilo que você vê, tome as decisões segundo a vontade de Deus. E o que eu fiz depois dessa visão? Eu falei para ela, olha, Deus, foi até um término estranho. Deus me deu 2 sonhos, foi confirmação. Então, acabou. Foi um término até estranho, mas Deus estava me mostrando. Deus me mostrou 2 vezes. Imagina se eu seguisse, se eu continuasse. Eu queria pagar o preço depois, porque eu estava saindo do meu propósito. Deus tem um propósito para você. Não fuja do teu propósito. Não fuja do teu chamado. Não fuja daquilo que Deus tem reservado para você, porque é no centro da vontade de Deus que você vai fazer a diferença nessa terra. É no centro da vontade de Deus é que as coisas vão acontecer na tua vida. Então não fuja dos propósitos do Senhor. E como é fácil, irmãos, a gente se desviar do caminho. E como é fácil a gente se afastar da vontade de Deus. Basta uma escolha errada, basta uma escolha. Então faça as tuas escolhas segundo a vontade de Deus, encha-se do Espírito Santo de Deus e busque a vontade de Deus para a tua vida. Esses dias eu estava indo no meu trabalho, eu falei, eu vou ver uma pregação, ver a pregação do Nil Noleto. Coloquei uma mensagem lá, sabe? Eu nem lembrava. E vim escutando. Irmãos, e Deus começou a falar comigo, sabe? Deus começou a falar comigo de uma forma, falava, tá vendo?
É simples, mas sou eu que estou falando, não é você. Está vendo? Parece simples, mas são as minhas palavras. Deus dizia assim: não para, continua. É o que o Senhor diz para você: não para, continua, mesmo na tua pouca força, continua. Mesmo com as tuas forças pequenas, com as tuas limitações, continua, porque quem te chamou foi Deus, quem te chamou foi o Senhor, e a recompensa está nas mãos dEle, a recompensa está nas mãos do Senhor. Muitos estão em busca de grandeza, né? De ser grande, de ser conhecido, de ter poder, fama, dinheiro, mas o reino de Deus é totalmente diferente deste mundo. O reino de Deus, o próprio Jesus diz: olha, o maior vai servir o menor. Você quer ser o primeiro, então que você seja o último. Foi essas palavras que o Senhor nos deu: lave os pés do teu irmão, sirva ao teu próximo. Ao invés de querer ser servido, sirva ao teu próximo. Essa é a vontade de Deus. Deus quer usar as tuas mãos para fazer a vontade dele nessa terra. Deus quer usar a tua boca para colocar as palavras dele e você trazer esperança àqueles que já estão sem esperança, trazer vida àqueles que já estão mortos no pecado. Apesar das tuas limitações, o Senhor quer continuar te usando. Então não pare, porque você não sabe a grandeza do projeto de Deus na tua vida no amanhã. Nós só vamos saber, irmãos, do peso do propósito de Deus no tribunal de Cristo, porque nós não sabemos. Hoje pessoas estão aqui, amanhã vão para outro lugar, a gente não conhece, mas Deus irá nos revelar e dará o galardão segundo aquilo que você fez para o reino. Então eu digo para você: não pare, continue. Acaba esse ano, começa o outro ano, continue fazendo a vontade de Deus na tua simplicidade. Não pare. Deus quer continuar trabalhando na tua vida, Ele quer continuar te usando no seu trabalho, na escola, na igreja, através da tua família. Deus, Ele quer continuar te usando. Então não pare. Vamos ficar de pé nesse momento? Os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, mais alto do que a terra, assim são os caminhos e os pensamentos de Deus ao teu peito. Bem, oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, muitas das vezes não compreendemos as coisas que passamos agora, muitas das vezes não compreendemos, ó Senhor, as coisas que vivemos, mas o Senhor conhece, Senhor, porque o Senhor tem propósito em tudo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Senhor, meu Deus eterno, por isso, ó Senhor, estamos aqui e queremos buscar a tua vontade. Senhor, não queremos enterrar o nosso talento, mas queremos exercer segundo a tua vontade, ó Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem nos entregado. Senhor, meu Deus eterno, que nós possamos ser árvores, Senhor, de bons frutos, que nós possamos frutificar para o reino. Senhor, meu Deus eterno, porque sabemos, ó Senhor, que fomos escolhidos para fazer a tua vontade. A tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Que nós possamos continuar, ó Senhor, meu Deus eterno, neste caminho, fazendo o teu querer e a tua vontade. Capacita, Senhor, a cada um aqui essa noite, ó Senhor, segundo o teu chamado, segundo o teu propósito em cada vida. É o que nós te pedimos, ó Senhor. Meu Deus, revela, Senhor, os teus propósitos àqueles que ainda estão perdidos, e que eles possam encontrar, ó Senhor, o sentido da vida em ti, na tua palavra, ao se encher do Espírito Santo. É o que desde já te pedimos e te engrandecemos e glorificamos para todos sempre. Amém.